Salve Elipa! Salve Quebrada! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um programa Elipa Musicast, mais uma produção do Achei no Elipa TV. E hoje estou aqui na bancada de apresentador sozinho. Por quê? Por que será? Bom, antes de eu falar o porquê, eu preciso explicar para vocês. Infelizmente, hoje a Franci não pôde estar aqui com a gente, né? Ela teve aí um quadro de dengue, ela ficou um tempo internada. A gente achou que ela ia conseguir ainda vir, mas infelizmente os médicos não liberaram, deu mais uma semana para ela. Por isso, a gente vai trazer ela em breve. Ela deixou uma mensagem aí no Instagram para todos vocês e já já a gente recebe ela aqui, beleza? Por que eu tô sozinho desse lado, gente? Porque do outro lado temos hoje ele, né? Por que você acha que a gente tem músico Eu, aqui? É pra isso, velho. Na hora que der uma falha, a gente põe alguém aqui. Hoje, Jati Maia aqui, sendo Opa. entrevistado. eu, do outro lado da mesa. É isso aí. A gente já tinha falado um pouco aqui, né, no programa, que Sim. ele também é músico, toca em diversas bandas, tem mais emprego que o Julius. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, dá um alô aí pra galera em casa. Fala, galera, tudo bem? Pra quem não entende ainda, meu nome é Jat Maia, Jat mesmo, J-A-T. É isso aí, porque o nome é mais É meio difícil. O complexo. nome é Jatiniel, tá? Chama de Jat que é mais fácil mesmo, né? É Deixa isso. quieto, Eu já deixa quieto. superei, já superei, já. É isso aí, mano. Bom, antes da gente começar nosso bate-papo, vamos aproveitar um pouquinho para falar aqui para vocês que a gente agora, oficialmente, abrimos as parcerias, Isso não é aí. isso? Dos nossos programas, isso os programas em geral, tá? A gente está falando do Musicast aqui, mas também tem o Connect, né? Na página Cheio no Elipa TV também temos Isso. essas opções, não somente nos programas, né? Então a gente tem diversos meios aí para você estar apoiando o nosso projeto, divulgando a sua empresa e o seu serviço também, tá? Então manda mensagem para a gente, entra em contato, a gente conversa e apresenta para vocês, beleza? É isso aí. E Isso. vamos à nossa entrevista. Vamos lá. Bora. Mano, cara, Manda. tem muita coisa pra falar, você sabe, mas eu vou começar pelo básico de sempre, Vamos. certo? O Jate, de onde que ele veio, cara? De onde que eu Tipo vim? assim, é, quando você era criança, quando começou esse seu gosto pela música? Vamos começar por isso, que eu acho legal Bora. falar disso, tratar dentro da infância, de onde que veio essa parada de interesse pela música aí. Bora. No fim das contas, desde criança, dentro de casa, a gente acabou que tinha um ambiente que tinha muita música rolando por estar sempre na igreja, tinha a salinha na igreja que eu tocava o triângulo, triângulo, né? Sim, Triângulo, meia luazinha. E então assim, música eu sempre estive envolvido de algum jeito, né? Nesse sentido, né? Da igreja, de a gente ouvir em casa, sim. ele é meu irmão. Você ouvia muita música também. Então, eu sempre gostei muito, né? É, e, mas eu demorei pra me entender como uma pessoa que queria fazer aquilo mesmo. Isso veio bem mais tarde, assim, já com uns 12 anos, 12, Sim, 13 anos, tal. Tanto que antes disso você tentou me ensinar a tocar violão algumas vezes, foi, eu eu nunca lembro. quis. Você lembra a música ainda? Ah, ai, não, não, não. Não, Você me pergunta quem sou? essa Onde daí, estou? Eu não lembro o nome da música. essa daí, na verdade, você cantava, né? É, Eu tocava e você cantava. Você olha aí. começou a cantar e depois, quando você começou a aprender a tocar, que eu comecei a ensinar os primeiros, os acordes, Então, das era músicas eu não do sei. PG. Do PG, Do qual? PG, Meu Universo. Ah, Universo. Essa daí. olha aí. Essa eu Mano, já tá não vendo? lembrava, olha aí. Pois é. E aí, foi bem mais tarde. Então, assim, com 13 anos eu comprei meu violão. ganhando- É uma história engraçada como eu comprei esse violão. Esse violão é engraçado. É, Mas voltando um pouco mais pra infância, eu sempre tive essa vivência de ouvir coisas. Sim, A gente falou aqui num outro programa que a gente ouvia rap, né? Muito sim, rap quando eu era bastante. muito criança. Foi É, nosso primeiro, vamos dizer, nosso contato com a primeiro música. contato com a música É. ali. Foi muito dentro disso também. Então, colocava lá o playbackzinho do rap, cantava na célula lá com as irmãzinhas da igreja e tal, e por aí vai. É, mas aí, como instrumentista mesmo, foi depois, que é esse meu primeiro violão, foi na época que os pais eles pegaram a padaria lá, lembra? Sim, lembro. Nossos pais pegaram uma padaria, tá? A gente trampou, que nem condenado Ó, nessa louco, época. louco, louco. Louco, 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 meu Deus do céu. E aí eu ia comprar almoço todo dia. E no restaurante tinha aquelas maquininhas
É caça-níquel, Ah, né, que fala? caça-níquel, é. Aqui você põe lá, Sim. aí... Só que assim, pô, eu sempre tento ser mais lógico nas coisas, né? Eu não sou viciado. Sim, Eu levava R$ 2 a mais, colocava. E se ela me desse 10, eu já tirava. Eu não sim. ficava tentando ganhar Ó, 20. é o famoso louco consciente, tá ligado? É É, isso aí. Então aí eu fui juntando uma graninha. Aqui no São João Clímaco tinha uma loja de instrumentos, não sei se ainda tem, sim. dentro do shoppingzinho do São João Clímaco aqui, que você conseguia fazer, eu nem lembro o nome disso, mas você ia lá, deixava seu nome, falava o instrumento que você queria Sim. e ia pagando de pouquinho. Eu não sei o Caramba, nome mano. disso. Que da hora. Não é É consignado, um né? consórcio, né? É Tipo um quase um consórcio. É. consórcio, é. Enfim, aí você ia pagando de pouquinho. Então, os caras meio doido também, né? Uma criança de 13 anos falou: Ah, vou comprar isso aí. Mas até então eu tava levando lá, sei lá, uma graninha pra eles toda semana. E acho que foram R$ 380 um violão preto, PHX. É, E foi. Acho que os últimos R$ 30, assim, foi eu pedir pra mãe, porque eu Sim. tava com pressa, eu já não aguentava mais Caramba. esperar. Mas a maior parte foi assim, das maquininhas caça-níquel, que eu peguei o meu primeiro violão. Caramba, olha Mó aí, velho. rolê. Olha só pra você ver. O cara comprou o primeiro violão com o dinheiro da maquininha É. caça-níquel. Até hoje eu tenho uns Caraca, amigos que velho. falam. Eu encontrei esses dias até um amigo meu dessa época, que eu não via fazia muito tempo. Sim. Falou: Ah, o cara aí, ó. Aí ele falou pro filho dele: Ó, esse cara aqui, ele sabia burlar todas as maquininhas que tinha por aqui, ele ganhava mó dinheiro. Lógico que não, nunca mais ganhei, foi só pra comprar o Sim. violão. Nunca mais. Eu jogava, não E, ganhava nem R$ 10 mais. e nem jogou mais também depois Não, disso. tentava, mas Tentava. não passava dos R$ 10, então deixa quieto. Caramba, mano. Uma Que da hora. loucura. Não, interessante você falar isso daí, do contato com música, Aham. porque igual eu já comentei antes, muito antigamente, hoje em dia a gente tem aplicativo de música, tem YouTube, então é muito mais fácil a gente ter acesso à música. Antigamente não era bem assim, né? Uhum. Principalmente pra gente que veio dessa questão religiosa, que tinha os Sim. pais muito assim, né, dentro daquele crivo religioso e tal, Aham. que não podia ter acesso à música, entre aspas, secular, né, chamada no meio Sim. religioso, Sim, a isso gente é só verdade. via coisinha da igreja, velho. Então é por isso que eu até comentei no outro programa falando do Mamonas. Uhum. Foi a primeira coisa que eu vi, porque nem televisão a gente podia assistir, pra vocês terem ideia. Saca? Então, assim, um dia lá passando o Domingão do Faustão, aí eu vi passando Mamonas Assassinas. Aí eu falei, caramba, mano, que música é essa, velho? Uhum. Aí foi quando eu falei, pô, existem outras músicas, né? E tal. E é interessante porque ontem, numa conversa com a Fabi, é, a gente acabou, mano, tipo, falando muito sobre isso. É, muita gente que hoje tá no meio da música, muita mesmo, eles vieram do meio religioso, Uhum. ou da igreja protestante, ou da igreja católica, porque se interessaram de alguma forma e tiveram acesso por meio da igreja. Eu digo o pessoal mais antigo, tá? Uhum. Não hoje em dia. Então você vê que realmente a igreja ela tem um pouco disso, né? Tipo, dá esse acesso às pessoas antigamente que não tinham a música, né? Sim. E aí quando a gente conhecia as outras de fora, aí o pessoal não gostava muito, né? Mas eu só toquei nesse assunto, nesse ponto aí, porque eu achei bem interessante essa colocação que ela fez. E realmente eu não tinha parado pra pensar dessa forma. Realmente. Até hoje, é por isso que você falou de a gente acabar não conseguindo ouvir muita coisa de fora. Tem muita música que às vezes a galera fala: Ah, você conhece? Eu falei: Não, putz, não conheço. Tipo, ah, como não? Eu falei: Pô, não. Ah, mas foi maior sucesso em tal época. Eu falei: Putz, Essa época a gente não tinha esse acesso não aberto a tinha público. acesso. É, A gente foi começar a ter um acesso, acho que você um pouco mais do que eu vim depois ainda, quando rolou de baixar música. A sim, gente conseguia ter um computador, tinha um computador em casa, ia lá baixar a música e fazer as exatamente. coisas. É, As eras dos MP3, né? sim, você fazer um MP3zinho ali pra você ficar ouvindo as É, músicas e tal. Então foi mais aí. Mas no começo mesmo a gente ficava um pouco mais fechado dentro do contexto religioso ali, religioso, né? O que de certa forma também, hoje, quando eu paro pra falar com a galera com o meu trabalho e tal, sim, é, para mim agora, já falando como músico hoje, é, tem alguns estilos que eu ouvi naquela época por nós sermos da igreja sim, que talvez eu não tivesse parado pra prestar atenção e que hoje me ajudam. Por exemplo, a gente ouvia muito soul, Kirk sim, Franklin, né? Groove, Templo nossa, Soul, muita coisa de groove. Junto com rap, né? Tinha um álbum lá do Apocalipse 16, o Pregador sim, Lu com o Templo Soul, que é acho que é estouro. aquele. A gente acabou de ouvir aquele negócio 1 milhão de vezes, É sei isso mesmo. lá.
Eu fui na gravação do DVD dos Eu caras, lembro, eu da lembro. hora pra caramba. Então, assim, e aí hoje isso traz um, Uma base, uma base de um estilo diferente sim, que eu ouço ainda, mas ouço muito menos, sabe? Mas tem uma base rítmica ali, uma base melódica muito interessante. Que tudo isso vai somando, né? No fim, o músico, o artista, ele é a soma de tudo sim. que ele consumiu durante a vida inteira ali. E aí ele vai pro lado que ele imagina, o que ele consegue transmitir, o que ele estiver pensando, mas tudo tem essa base do que já veio, É, né? Do que ele já consumiu. é isso Mas mesmo, é vem bem agregando e vem. Tanto isso. que, igual, iniciou pelo rap, aí depois foi pro rock, e aí dentro É, disso você conhece vários outros estilos, várias. exatamente. Aí depois parei para estudar e fui estudar bossa nova, jazz, fusion, de tudo, choro, estudei pra caramba. Então, assim, tudo isso vai agregando, né? E isso é muito importante para qualquer artista, né? Eu tô falando mais Sim, como músico, mas pro músico é muito importante porque você vai ter uma gama de trabalhos muito maiores onde você pode participar, sabe? Vai ter muito mais oportunidades de trabalho ali para você. Então, eu sempre falo que o artista no geral, ele não pode hoje ser limitado a fazer uma coisa, sabe? sim. Você pode fazer uma coisa se você for um cara que tem, sei lá, você é herdeiro, você tem uma grana lá guardada pra caramba, ou você não paga a conta, Sim, aí você pode bater na tecla em uma coisa a vida inteira. E aí, esse mês deu bom, o mês que vem não deu, o outro não deu também, mas tá suave. É sim. isso que eu quero fazer. A gente que não tem como posso dizer, a gente não tem é, deu branco Fugiu. na palavra. A gente não tem essa possibilidade Sim, a gente tem conta para pagar, a gente tem filho para tem que criar, pra criar. conta, boca para alimentar, É então a isso gente tá mesmo. na correria. A gente precisa ser mais versátil, sabe? Sim, Então, assim, uma coisa que eu sempre falo pra galera, todo artista, todo músico, pô, você não precisa trabalhar com uma coisa, sabe? Eu toco rock, toco sertanejo, toco sim, forró, toco reggae, toco o que tiver precisando tocar, toco com a minha banda que é autoral, mas também toco com banda de festa, de casamento, onde a gente vai desde de um rockzinho até anos 80, sim. passa por todos os lugares e vai lá, faz gravação, procura outros meios também, sabe, dou aula, por aí vai. Pro artista ele ser multifacetado, acho que foi uma palavra que Foi, você usou até, isso mesmo. é, agrega muito, sabe? Ele vai ter muito mais oportunidades, ele vai ter ele vai ter mais chances de fazer coisas, ele vai poder fazer mais coisas. Além de saber editar vídeo, várias outras coisas Não aí, é? editar vídeo, É, se gravar, é isso por aí mesmo. vai. Que com o avanço das redes sociais e tal, os músicos precisaram ser, os artistas, na verdade todo mundo, Todo mundo. putz, todo mundo. Quem é o profissional hoje que pode não estar numa rede social, É, sabe? Não existe mais esse cara. Então todo mundo precisa estar numa rede social, ó, trabalhando bem a sua imagem e tal. Que é uma coisa que até eu não faço tanto, assim. Tinha que fazer mais, eu sei. Mas é muito por conta de prioridades, né? sim. Tempo, essas coisas. Então Trabalha a também. gente tem que ir levando é, sem se sobrecarregar tanto, senão também você fica sem cabeça, aí não dá pra É, fazer nada, verdade. né? Mas é importante você falar isso daí, porque a gente que tá no meio da música conhece muita gente, muito músico, é, cara que toca, que canta, e a gente sabe, entende muito bem isso. Que, tipo, cara, independente do seu estilo que você gosta muito, você tem que tocar de tudo. Uhum. Entendeu? Inclusive, semana que vem a gente vai estar com a galera aí, né? Do Levadas Entrevistando Estúdio. lá do Levados Estúdio. E, tipo, Exatamente. é um pessoal que eu conheço, tipo, desde. Não lembro quando que eu conheci o Kim, mas tem mais de Uhum. 10 anos que eu conheci. E, mano, ele tocava, igual você falou aí, tocava no sertanejo, depois ia pro forró, depois ia pro rock. E, Uhum. mano, essa é a vida do músico que É, realmente é um músico profissional e que sim. tem um alvo e quer chegar, né, num determinado ponto. Uhum. É assim que tem que ser, mano. As contas não esperam, né? Exatamente. E é legal falar disso também para desmistificar um pouco uma coisa que a galera tem, é, que é uma confusão, né? Bem complexa. E até eu acho que um pouco dessa coisa de a galera não entender o que é ser um músico, no sentido de assim, o músico
fanfarrão que tá lá tocando um Sim. violãozinho, tocando Legião na praça. É o famoso vagabundo de É, antigamente. sabe? Existe uma grande diferença entre. Porque todo mundo só considera músico ou artista quando a pessoa é famoso, É, né? aparece na mídia, né? Aparece na mídia, exatamente. E é interessante a gente entender a diferença entre fama e sucesso, né? Sim, Fama sim, estar na mídia, você ser conhecido. O sucesso é quando você consegue, com a carreira que você escolheu, você consegue cumprir as suas metas. O sucesso é pessoal, né? sim. Assim, pô, se com a sua carreira que você escolheu, você consegue fazer o que você está planejando, viver bem, e é isso, pô, você tem sucesso dentro da sua carreira, entendeu? E aí, quando entra pra música, todo mundo acha que se a pessoa não é famosa, ela não tem sucesso dentro da carreira dela. É. Aí eu te pergunto, quantos arquitetos são famosos? Dá pra contar nos dedos, né? Eu vou lembrar de um só, porque eu não sei muito disso, mas é um exemplo que eu sempre uso. Oscar Niemeyer. É. Beleza? Quantos Oscar Niemeyer existem no país? Entendeu? É, Que não são famosos muitos. sim, Famosos, ele. ele. É isso Entendeu? mesmo. É isso. E na música é a mesma coisa. Porque a quantidade de músicos que existe no Brasil pô, é gigantesca, assim. Sim, Escola de música formando gente o tempo inteiro, gente autodidata o tempo inteiro. Então, é, trabalhar como músico, você precisa entender isso. Eu acho que é o primeiro ponto, sim. sabe? Pô, é, você tá buscando a fama, você tá buscando o sucesso. Não que não possam vir os dois juntos, mas sim, meu, você tem que estar. A fama é algo meio que é glamuroso, né? Mas isso pode te consumir no sentido de, tipo, você pode se consumir e só seguir fazendo as coisas pra chegar naquele objetivo de ser famoso e quando chegar lá você não tem uma base, você não tem um caminho que te levou até ali que Sim. você vai chegar lá e ficar bem, sabe? Quantos artistas a gente não vê chegando E e some. some, É isso mesmo. entendeu? Não é só a fama. Então, e aí dentro desse mercado, você conhece o Gustavo Lima, mas você conhece todos os músicos que tocam pra ele. Não conhece? Conhece a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo, mas e todos os músicos que tocam pra Isso. ele, sabe? E que assim, quem toca pra com essa galera, quem faz o som com essa galera, são pessoas que estão no mercado e que são Sim. muito bem sucedidas dentro do que elas estão fazendo. E são muito bem também, cara, reconhecidos dentro desse mercado. Sim, Porque entre os músicos, tipo assim, o cara lá, baterista e tal, nesse meio, se você conversa com a galera, igual você costuma ir bastante em shows e uhum, tal, você conversa, a galera conhece. conhece, Agora você fala pra exatamente. alguém que tá, entre aspas, fora, Uhum, você não conhece. exatamente, Entendeu? Você conhece o artista principal, igual você falou, exatamente. conheço a Cláudia Leite, tá? Como é o nome do baterista dela? É, Ah, não sei, mas ela tem um exatamente. baterista, ela precisa de um baterista. Aham, Você entendeu? é E aí, se isso. você pergunta pra um músico que tá envolvido nesse meio, ele vai conhecer. Sim, Você entendeu? Com o cara que tá ali nos shows e acompanha e tal. Então, aham, é bem isso daí que você falou, mano. exatamente. Ma- Exatamente. E aí, esse caminho é um caminho que a gente tem que traçar não vou dizer cedo, porque eu não tracei cedo, mas, mas é bem consciente, assim, Sim, sabe? Bem consciente, porque é aí que diferencia, que eu vejo a grande diferença de ser uma coisa que você tem por hobby e ser uma coisa que você realmente quer seguir como profissão, sabe? sim, Porque aí você vai entender o caminho que você precisa fazer. Ah, tá, eu preciso fazer assim, assado. Cara, é a mesma coisa e isso é um problema de muitos. Muitos não entendem isso como ser um empreendedor, sabe? Não, cara, você é um empreendedor sim. autônomo e a empresa é você, Exato. entendeu? É isso, é a sua imagem, é o seu trabalho, é o seu produto. O produto é o quê? O produto é o instrumento que você toca, ou o que você canta, seja lá o que for. Mas é isso, sabe? No fim das contas, você é só mais um empreendedor autônomo dos Sim, milhões que tem nesse país. Entendeu? Então, é legal entender isso, a gente precisa entender isso para você ter uma administração financeira boa. Você entender que você não pode gastar mais do que que você ganha. ganha. Tendo conceitos realmente que, se você pensa só na parte bonita da coisa, você não vai parar pra pensar, sabe? E muita gente se perde aí, nesse caminho, entendeu? Muita gente se perde nesse caminho aí de parar pra entender que, meu, peraí, eu tenho que levar isso aqui de um jeito um pouquinho mais lógico, sabe?
Porque, pô, a arte é bela, a arte é bonita, tem toda aquela coisa de a gente trabalhar pelo belo, trabalhar pra coisa ser, Glamourosa? não, não, trabalhar pra coisa ser, tocar alguém, sabe? Chegar alguém e Sim. fazer a diferença na vida da pessoa, tem tudo isso. Mas você precisa pagar a conta no fim do mês. É. Entendeu? Então, as duas coisas dá pra trabalhar, dá para seguir em paralelo? Dá, dá pra seguir em paralelo. Sim. É fácil? Pô, não é fácil. Não é. Mas, pô, mas dá pra fazer, sabe? Vai fazendo de pouquinho que vai. É o que eu sempre falo pra galera. Mano, a gente vive no mundo capitalista. Não É. adianta. Por mais que a gente goste de uma coisa e faça aquela coisa, a gente precisa de arrumar formas de manter a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. Uhum, É o mundo, é assim que o mundo gira e, cara, não tem o que fazer, entendeu? exatamente. Infelizmente. Mas enfim, mano, você falou aí da questão de estudos e tal. Você estudou também, certo? Aham. Depois que você aprendeu os seus primeiros acordes lá, um pouquinho mais pra frente você acabou estudando. E Sim. aí depois você se formou como músico e começou a questão da banda. Como que foi essa parada aí? Aham. Quando você despertou para o estudo, eu digo estudo externo, porque vocês. Estudo, como fala? Estudo acadêmico, dá pra dizer E assim? pode ser acadêmico, porque você estudava em casa, né? Meio que Sim, autodidata, tal, sim, aprendeu ali, e aí depois foi pro acadêmico. Fala um sim. pouquinho aí sobre isso. A maioria dos músicos começam assim, né? Estuda em casa, um pouquinho, vai aprendendo algumas coisas e tal, e aí quando vê, ele já tá estudando o dia inteiro e vai embora. Eu comecei, desde que eu comprei meu primeiro violão, sempre gostei de estudar, né? Tocar, de ficar tocando, e aí eu comprei meu primeiro violão com 13, 14, por aí. Mais ou menos foi quando eu comecei a tocar, 13 anos. Sim, É, e fui estudando sozinho por muito tempo. É, fazia uma aula avulsa, assim, ou outra, mas não muito, mesmo por falta de grana real, assim. sim, Então não fazia muitas aulas, mas eu sempre fui de ser muito minucioso no estudo, sabe? De tentar entender de verdade o que eu estava fazendo. Eu não gostava de só fazer, eu sempre quis entender bem o que eu estava fazendo. Então, algumas coisas eu sempre tentei filtrar bem o que eu via também, porque hoje em dia a gente tem o YouTube que tem informação pra caramba, né? é, Mas tem muita informação boa, muita informação ruim. Então eu sempre tentei filtrar muito isso. é, um jeito de filtrar isso, que eu usava pelo menos, é procurar o que aquela pessoa que tá falando fez, entende? sim, Tipo assim, quem é que tá falando? Eu não vou ouvir ele só porque ele tá no YouTube. Quem é essa pessoa aí? Vamos procurar. Eu sim, ia lá ver o histórico do cara, onde ele já tocou, com quem, aonde ele fez aula, onde ele deu aula e tudo isso. Pô, legal, esse cara tem uma bagagem, dá pra sim. ouvir o que ele tá falando. E aí eu lembro que um lugar que me ajudou muito a estudar muito foi um canal chamado Turbo Guitar. É... Ah, meu Deus, vai me dar branco no nome do cara. Puta merda. É... Kleber Oliveira. Turbo Oh, Guitar do Kleber Oliveira. sim, Esse canal, porque ele postava aulas, numa época que não tinha essa de postar coisas todo dia e tal. Ele postava aulas assim de 1 hora e meia, caramba, velho. sabe? Aula de campo harmônico, 1 hora e meia, Sim, tal, aula de modos gregos, pá, 1 hora e meia, caramba, 2 horas, 3 horas. Então, assim, era muito conteúdo e muito bem explicado. Ele é um cara que explica muito bem, assim. sim, Tem vários livros sobre vários assuntos, é muito, muito bom. Então, aí eu fui pegando uma base melhor e estudando um pouco. E sempre tocando na igreja, né? Eu toquei na sim. igreja ali desde os meus 14 anos, mais ou menos. Comecei tocando violão, depois passei para guitarra. E segui estudando e tocando na igreja e tal. E aí parecia que eu tava tocando bem. Eu Parecia, sei, como é. parecia. Eu falo assim, brincando, assim, pô, legal, já tocava, conseguia tocar todas as músicas que eu precisava, tal. Ralava um pouquinho pra tocar umas outras coisas, Sim, mas, pô, tava legal. Aí eu lembro bem E nesse meio do caminho acabou que, com 18 anos eu fui pai, então nunca deixei de estudar o que eu estudava sim. em casa, mas aí a rotina é outra, né? Outra coisa, Já tem que dar loucura conta dos total. bacuri. Exatamente, loucura total. E eu nunca deixei de lado o sonho de trabalhar com música realmente. Sim. Mas a gente tem que. É o que eu falei da realidade. Pô, É, o que é que eu preciso fazer agora? Tá, é isso aqui, ó. Né? E na época, por estar sempre dentro da igreja, eu tocava com uma galera da igreja, mas
aprendam, pastores, paguem os músicos. Não, Principalmente os isso. visitantes. Eu acho que assim, se você vai na sua igreja e você quer tocar na sua igreja de graça, beleza, e é o que eu sempre fiz. Sim, Eu acho que tocar na sua igreja, se você quer tocar e tocar lá por a sua parte da contribuição pra sim. tá rolando ali, pô, legal, sabe? Mas assim, pô, você vai sair da sua casa, você vai em outra igreja que chamou um cantor e você chega lá e você, claro, você vai sabendo, mas pô, ah, Dá uma desanimada, não dá, mano? não é. Então na época era isso. Então eu não tinha Não, muita essa visão de fora. deixa eu só tesourar aí um pouquinho, Uhum. guarda aí. Mano, é o seguinte, velho. Nesse negócio que você tá falando. Tipo assim, mano, não é falando mal, porra, não me leva a mal, de verdade, cara, não é isso. Mas é que assim, ó, a galera tem uns templos gigantes, brother, Uhum. tá ligado? Uns carros da hora. Uns carros nave, mais de não sei quantos membros, paga 7, 8, 10 mil de aluguel. Porra, mas não tem coragem de, tipo, profissionalizar, igual você falou aí, os músicos de dentro da própria casa pra produzir, tipo, músicas cada vez melhor, velho. Uhum. Sabe, cai naquilo que a gente falou, porra, não valoriza os de dentro, mano. Sim, E isso tem tudo que é lugar. tem. Você Todo lugar. entendeu? Então, isso daí é foda. Mais um É. desabafo, velho. Momento Mas, do Ozzy é o momento do desabafo. mano, eu sou Não, mas muito é bem por aí revoltado com os mesmo. bagulho, velho. Não. E aí, nessa época, tive filho e tal, então eu tocava na igreja e eu acabei não via como monetizar, vamos chamar assim. Sim. Monetizar de um jeito, a música mesmo de um jeito. Então, Até pros seus estudos, né? Também. exatamente, até para os estudos, não tinha como fazer. Então foquei em trabalhos normais da vida CLT e tal. Por aí vai, trabalhei em gráfica de madrugada. Ixi, mó Eu rolê. lembro, Você mano. lembra? Cê Você é lembra? Mó louco. rolê. Fiquei Quase careca por causa morreu. disso. Quase Puta, mano. morri, cortezão no pescoço. Pois é. Cara. Aí, por um tempo, e fui e segui estudando e tal. Então, aí quando eu cheguei ali pelos meus 22, 23, mais ou menos, 22, Sim, 22. Com meus 22, eu sempre estudando e tal, e é o que eu falei, achava que tava tocando legal. Aí eu fui assistir uma, não era nem um workshop, era um show mesmo. sim. Desse cara que eu falei que eu comecei a estudar lá Acompanhou lá no atrás, o YouTube? Kleber Da hora. Oliveira, Sim. aonde? No IGT, que era no prédio da EMT lá na Jabaquara? Na Conceição, Conceição, tô ligado. Conceição É, ali, que é aquele prédio clássico, né? sim. Entrei lá a primeira vez, até arrepiava, só de lembrar, assim, pelo amor de Deus. Pra quem não conhece, o IGT e a EMT, né? Assim, maior escola de música do Brasil por anos a Anos, fio. anos, luz. IGT é a melhor escola de Guitarra, guitarra né? que existe. É o melhor método, melhores professores, é do caramba. E eu conheci essa escola logo depois que eu comecei a tocar. Sempre pensei em estudar lá, mas, putz, mensalidade daquele jeito, né? Caríssimo, eu lembro. Daquele jeito a mensalidade. Então, aí eu fui nesse show lá, nessa escola, e aí eu vi esse cara tocando assim ao vivo, que é diferente. Vocês podem falar o que for, cara. Vai em shows. Vá. Pega, levanta a bunda da carteira. Ah, mas é caro. Putz, eu sei. É mesmo. Uhum. É mesmo, é caro. Eu não sou muito de ter ido em muito show na vida, não. Eu passei aí depois de bem mais velho assim, mas vai em show. Vá num show. Veja ao vivo a pessoa que você gosta. Porque é outra coisa. Você vai ver a pessoa fazendo ao vivo, sabe? Sim. O cantor que seja, o músico que seja, ao vivo tocando muito. Aí eu vi esse cara tocando ao vivo e falei, meu Deus do céu, eu não toco nada. O que é isso que acabou de acontecer aqui? E aí desse dia eu saí falando, mano, eu preciso estudar o triplo do que eu estudo. Se eu quiser chegar perto disso, sabe? E eu digo chegar perto mesmo, porque assim, absurdo, fenomenal, cara. É como muitos outros, né? Eu vi, e aí nesse mesmo palco eu vi também Kiko Loureiro, Michel Leme, em Sim. outros dias, né? Kiko Loureiro, Michel Leme, putz, muita gente, não dá nem pra contar, sei lá. É, lá Eu vou só. esquecer muita gente. É, vi num evento da mesma escola Paul Gilbert do Mr. Big, pô, pelo amor de Deus. É, muitos outros. E aí, desse dia eu saí pensando nisso, meu, eu tenho que estudar muito e eu não sei como eu vou fazer isso. E aí, logo depois que eu saí disso lá, eu recebi um panfletinho de uma aula que era sobre composição e formação artística, Certo. que era às quartas-feiras com Rafael Bittencourt do Angra.
Então aí eu comecei aí, eu passei um ano indo toda quarta-feira pra lá. Que não era uma aula que você pegava o instrumento, era uma Sim. aula onde você ia no auditório, você podia levar sua banda, se você tivesse e tal, e ele ia dar uma aula realmente, falar sobre composição, formação artística, como se portar no palco, Legal. toda essa parte que não é só técnica do instrumento, Sim. é toda uma parte mais artística mesmo, sabe? Como se portar. Ele falava sobre, pô, você não tá indo bem, faz uma aula de dança, vai Sim. procurar isso, dava referências, a banda tocava lá, ele dava dicas pra banda, e aí você acaba pegando isso pra você também e vai por aí. E aí, nesse meio tempo, nesse, e esse era um curso gratuito, então, por isso que eu fiz. Eu fui fazendo. Nesse meio tempo eu tava trabalhando numa empresa e acabei sendo promovido e tal, então comecei a ganhar um pouquinho melhor. Sim. E logo quando tava finalizando esse ano de curso, não é um concurso, mas saiu uma, meu Deus, como é o nome? Meu Deus, tô péssimo, acho que tô nervoso. Saiu uma promoção, vou chamar de promoção, vai. Sim. Saiu uma promoção da escola, da MT, junto com a Tajima, que eles iam dar, Tajima marca de guitarras nacional, a melhor marca de guitarra nacional. Melhor assim, dentro do mercado é a mais Fala muito famosa. uma coisa, não tá pagando nós, não. Não tá falando. Eu tô falando Tô só que zoando, tô zoando. é a mais conhecida, vai, é a mais É. conhecida. Paga nós. É, eles fizeram junto com essa escola de dar bolsas de estudo. Então, o aluno tinha que ir lá, fazer uma prova, responder umas coisas Sim. lá, tal, fazer uma prova prática, uma prova teórica e ganhava uma bolsa de estudo. E eu falei, pô, é isso, né? E aí veio a grande coisa, porque para quem conhece essa escola, o Oz conhece também, e eu já tem um conhecido nosso até, que foi fazer uma prova lá para entrar para estudar, porque sempre fazia para saber o nível que você ia. Eu ia falar isso agora há pouco. E aí o que acontece é lá, se você não sabe a leitura Leitura musical, musical, certo? partitura. Partitura e É tal, isso. você começa do básico 1. Lá Se você dos... começar do básico 1, são 5 anos de curso. É. 5 anos de curso, 10 semestres. Então, assim, eu falei, mano, eu não tenho dinheiro pra pagar 10 semestres, sabe? Eu não vou conseguir pagar 10 semestres nem ferrando. Então eu tenho que fazer algo, eu tenho que estudar isso. A leitura é uma coisa que pro autodidata não é uma coisa que você estuda. Então eu Facilmente. sabia assim, putz, bem pouquinho, sabe? Eu falei, meu, isso aqui eu tenho que focar. Aí eu me cadastrei lá, falei, vou ter um mês aí pra estudar isso. Sim. Tá bom. Um mês dá pra estudar pra fazer uma prova assim, só pra pelo menos não começar no B1, vai. Falei, pô, só não quero começar no B1, tá ligado? Mas eu quero pelo menos. Minha meta era pular 2 anos de curso. Sim. Fazer 2 anos? Não, minha meta era pular 1 ano e meio. Era pular o B1, B2, começar pelo menos do módulo 1. Essa era a minha meta. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu fiz lá o cadastro, aí chegou no dia seguinte o e-mail falando que a prova estava marcada para a semana seguinte. Puta merda. Um Aí mês eu, virou uma meu semana. Deus. Meu Deus. Chamei um amigo meu, o Júnior, que inclusive foi o mesmo amigo por onde a gente começou mais ou menos a tocar Sim. junto ali. A gente começou tocando no violão ruim que ele tinha em casa. E aí, nessa de. Estudei ali é, estudei com ele um intensivão, assim. Ele me passou umas dicas marotas pra pegar as coisas rápidas, assim, sabe? Entender Sim. rápido o que tava, tal, tal, tal. E ele, meu, ensinou muito, muito bem. De um jeito que alguns livros eu não tinha conseguido entender. E aí, meu, foi uma semana assim, em cima disso, direto, direto. Tudo que eu ia ver era isso. Tudo que eu ouvia era tentando. Eu ouvia uma música e escrevia ali uma partezinha dela tal. Pra depois chegar em casa e tinha um programinha, né? O Guitar Pro. Guitar Pro. Guitar Pro, ia lá, escrevia do jeito que eu escrevi na mão, escrevia no programa pra ver se Sim. eu tinha escrito certo. Entendeu? Então tava no trabalho ouvindo a música e fazendo isso, assim, entendeu? Caramba, Escrevendo e estudando tal, e com uma folha também, e tá lendo, pra depois chegar em casa e ouvir sim. no Guitar Pro se tava lendo, se tinha lido certo, tal, e por aí vai. E aí fui fazer a prova. Cheguei na prova, consegui, resumindo aí, consegui pular, ao invés de 1 ano e meio que eu falei que ia pular, consegui pular 2. Olha aí, que Ó, legal. que Já maravilha. entrei, já entrei direto no módulo. Módulo 1. Não, não, eu pulei dois Tem o anos, né? Então eu B1, pulei o B1, B2. B2, 1 e 2. Eu entrei Ah, direto no tá. módulo Entendi. 3. Pulou 2, é É, verdade. 2 anos. Isso. Entrei direto no módulo 3, né? Então foi assim, pô,
paguei 3 anos de curso. E com a Maravilha. bolsa de estudos, não me lembro ao certo o valor agora, mas assim, eu lembro que a conta na época tinha a redução da bolsa de estudos, e eu lembro que na época eu ainda ia na igreja, tá? Eu fui falar com o pastor que eu tinha conseguido. Sim, Aí ele falou, pô, você já toca aqui com a gente, isso que você falou de sim. incentivar a galera, você já toca aqui com a gente há muito tempo, tal, desde que você começou, você tá sempre aqui. Então, é, ele falou, quanto vai dar o valor pra você pagar? Aí eu não lembro exatamente, acho que tirando a bolsa ainda, tudo, ia dar R$ 300 por mês, assim. Sim. Então, o valor da mensalidade era 500 e alguma coisa, 400 e alguma coisa. Ia dar 500, ia dar R$ 300. Ele falou, então a gente vai pagar metade disso por 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses, eles pagaram metade do Ó, valor que eu tinha. Então, louvado assim, seja. ou seja, eu não sabia muito bem como eu ia pagar Sim, os 300, aí virou 150. Falei, putz, pô, um alívio. Entendeu? E aí aquelas coisas de Deus, né? A gente acredita em Deus e a gente sabe que, independente da sua religião, a fé, é, você tem a fé em alguma exatamente. coisa, Flui, né? as coisas vão Acontece. fluindo. É, Então, assim, acaba que quando acabou essa ajuda da igreja, eu acabei tendo uma promoção no trabalho. Então ganhava um pouquinho mais, conseguia pagar. A bolsa que era para ser de 1 ano, eu consegui manter para 1 ano e meio, sim. né? Dando aquela conversadinha, É, sempre, né, mano? aquela Tem que ser. negociada. Quem é bolsista sabe. Então, consegui manter por um tempo a mais. Aí depois desse 1 ano e meio, eu consegui começar a dar aula em casa, porque aí deu para organizar melhor os horários. Aí Sim. dava aula em casa, somava para pagar o preço da mensalidade. Então, e foi isso. Então, eu estudei no IGT, me formei no IGT, no módulo Advanced, com o professor Sérgio Casalunga, professor Grande, né? absurdo. É o que eu falei, dali a gente estudou choro, música brasileira, Sim. fusion, que é fusão de estilos, né? Jazz pra caramba. E o legal de lá é que assim, você não tem só o seu dia de aula, né? Dentro da grade tem muitos cursos. Então, desde o seu instrumento próprio até equipamentos, até práticas de banda, por aí vai. E foi por aí. Aí fui estudando lá e sigo estudando até hoje, porque músico é É, tipo não pode médico, parar. é igual médico e advogado. Você vai estudar, meu, Sim, pro resto da vida. é Porque isso mesmo. toda hora você tem alguma coisa nova e é uma questão muito técnica, né? A questão motora você tem que estar trabalhando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quanto Senão mais você atrofia. trabalha, melhor é. Quanto mais você trabalha, melhora, quanto menos dá uma atrofiada, sabe? É isso mesmo. Então é pro resto da vida, estudar, estudar, estudar e vai embora. É. Mas o estudo acadêmico mesmo foi essa época da MT, né, do IGT, foi muito importante, muito mesmo. Uma base gigantesca, gigantesca, Ah, gigantesca. e da hora, velho, que você, tipo, uma semana você conseguiu estudar um material que você não conhecia, não dominava, né? Na verdade, Conheci tinha a um pouquinho, não noção, né? dominava. Não dominava, porque, igual você falou antes, tinha um amigo nosso lá que foi lá, A história do tocava nosso amigo. muito, Nossa, tocava tocava muito, demais, muito, fera, muito, muito. tipo, na época, a gente ouvia muito Steve Vai, Iggy Malmsteen, Sim, e, mano, que é um dos maiores guitarristas do mundo, né? sim, Iggy Malmsteen, inclusive, é lendário, mais lendário, rápido, e lendário. ninguém passou ele até hoje, né, mano? Tem uns doidos aí, mas é É, que não é algo tão musical, sim. né? Mas enfim, mano. E aí o cara tocava absurdos, né? Aham, E aí eu lembro que ele chegou lá, na época o irmão dele estudava junto comigo lá. aham. E aí ele falou, vou lá. Eu quero ir, mano, mas eu não quero. Falou igual você, eu não quero ir no básico, não. Eu quero começar já do 3. Chegou lá na aula, pá. Aí os caras fizeram o teste, tudo, Uhum. tal, tal. Na hora da partitura não saiu nada, brother. Foi Então, básico 1. Aí ele não quis ir porque exatamente, ele não queria começar do zero. exatamente. É porque assim, é o que eu falo, para fazer uma prova, como é uma prova, não é uma prova muito complexa essa primeira, porque é para ele realmente ver seu nível, né? Então eu falei, pô, mano, a parte mais difícil é a parte que ele pede para você, ele liga o metrônomo lá e aí ele vai falando a mudança rítmica que ele Sim. quer na hora. Aí essa é a parte mais difícil, essa é a parte que você tem que estar ligeiro para pegar, porque ele fala na hora o que que ele quer. Mas a parte escrita dessa questão mais básica, pô, até deu, consegui enganar bem. Caramba, mano. É a arte de meter o louco. É. Mas, mano, fala uma coisa pra mim. Uhum, É, eu sei que você teve um tempo, eu não lembro exatamente quando, que você acabou saindo da igreja, aham, não é isso? O que rolou lá, mano? Tipo, você ter saído, porque você tava, igual você falou, você tava lá, tipo, desde sempre. aham.
E tocando e tal. Teve uma época que você fazia tudo, assoprava, chupava cana, ia no de manhã, da tarde, da noite. E aí, tipo, um belo dia você simplesmente falou, não, já É, era. no caso, aconteceram muitas coisas, né? Eu comecei lá como menininho que tá aprendendo Sim. e vai passando o tempo e tal. É, então, essa época que foi mais Estagiário. essa época Sério, que eu estagiário? comecei no estagiário. Essa época que foi mais próxima de sair foi muito por. Tem vários motivos. Acho que um dos bem fortes mesmo é uma parte de sobrecarga, realmente, assim. Sabe, é isso que você falou, pô. Você ia lá em um monte de culto e Sim, tal, fazia o sábado, fazia o domingo, às vezes tinha que fazer a terça e tal. E aí, nessa época, eu já tava com 2 filhos, tava estudando também, então, pensa assim, tava trabalhando de dia, dando aula nos horários vagos que tinha, e indo estudar à noite 4, 5 vezes na semana. sim. Sabe, nessa época eu não tava pegando banda nenhuma pra fazer, porque só não tinha como mesmo. Não Era dava. impossível. Então, assim, tava ali e muito sobrecarregado. E acabava que essa parte dos compromissos dentro da igreja consumia muito, muito, muito mesmo, assim, do meu dia, da minha semana. Sim. E o que eu falei aqui agora há pouco, né? A sua cabeça tem que estar bem, mano. Senão, esquece. É. Você não vai conseguir fazer mais nada, né? Então esse foi um dos grandes motivos, assim. Principalmente porque depois, no primeiro dia que eu falei que eu não ia, que na verdade no começo eu falei, puta, eu só quero um tempo pra descansar. Puta, eu sei, eu fiz a mesma coisa, velho. E de tocar, né? Era de É, tocar. E era aí o só de primeiro tocar. que eu não toquei, não que o primeiro que eu não toquei, mas a primeira semana que eu não tinha aqueles compromissos todos, Sim, putz, eu pude respirar, tá ligado? Entendeu? Então, assim, a minha questão nunca foi, abandonei a fé. Não, sim, é, putz, não, teve essa questão, muita dessa sobrecarga. Tem questões também de, assim, não concordar com muitas coisas que aconteciam no meio, sim. que a gente não precisa entrar em detalhes, mas, pô, a gente sabe de decisões, assim, no fim das contas, você tem que se reportar pra muita gente. Eu nunca entendi essa coisa de, tipo, mano, por que que eu tenho que falar com tanta gente pra decidir um negócio da minha vida? Isso eu sempre fui muito arredio, Sim. assim, sabe? No fim das contas, eu vejo que no fim das contas vira quase um esquema de pirâmide, assim, na que a gente ia, né? Sim. Não vou falar nomes, mas, mas eu amo a galera de lá, tá, gente? A galera com quem ainda tenho contato, pô, amo pra caramba. Quem eu não tenho contato é só porque eu não gostava mesmo de você. Essa foi foda. Ou eu só não te Ai, vejo, tá? Só meio ruim de É só WhatsApp. isso. Você Ou é nunca... um ou é outro. Se você me ver na rua e eu falar com você, É, você vai saber qual dos dois é. Mas enfim, é... mas tinha tudo uma coisa de tipo assim, pô, é, você tá lá, então você tem que ter você tem que ter um culto que vai lá na sua casa, sim, você tem que fazer parte de uma equipe de não sei o que e tal. Tudo isso sempre me consumiu muito de tipo, pô, mano, mas e demais. se eu só não quiser fazer isso? Eu sou obrigado a fazer isso? É, é, Aí a resposta era eu essa. descobri isso. Você precisa fazer isso? Tipo, não, não, sério? Tipo, não. E aí qual é o caminho? Não, o caminho aí você faz isso. Aí cria-se até um caminho, né? Plano de carreira. Isso, Aí plano você de carreira. começa, Simplesa. e no fim você vira pastor. Mas, tipo, pô, mano, eu não quero virar pastor, velho. Quero só. Eu não quero cuidar da vida dos outros no sentido assim. No bom sentido, né? Eu não Cuidado. acho que eu tenho as respostas nem pra minha vida. Por que que eu vou. Sim, Eu não quero, velho. Entendeu? Então eu sempre tive muito essa visão. E aí isso me cansava um pouco, e aí juntou com todo esse cansaço de que eu te falei dessa sobrecarga e sim. tal, e foi muito mais por isso, assim, entendeu? É, não, nada mais. Tanto é que eu tenho amigos que falam, pô, o cara saiu da igreja e não vive metendo louco. Eu falei, não, pô, eu não saí pra meter o louco, eu Não é? só parei de ir porque eu não É, queria mais, exatamente. entendeu? Eu também, só parei de ir porque não deixaram eu ficar sem fazer nada. Eu tinha que fazer alguma coisa. É, não quero, pô. É, Tá o maluco? problema é fazer muita coisa, né? É, exatamente. Exatamente. Mas, mano, aí, beleza, esteve lá, foi, estudou e tal. E como começou o processo das bandas que você toca hoje? Quando você Isso. começou a tocar nas bandas e ter os compromissos aí e tal? Uhum. Que virou uma parada mais profissional, né? Que Sim. aí o negócio começou a andar. Como que É foi? aí que entra a parte de você entendendo os caminhos e quando você vai entrando em certos lugares, você vai Sim, começando a ter o quê? Os contatos. Que é isso que vai te abrir as oportunidades, né? é, Você ficar trancado dentro de casa não vai abrir oportunidade nenhuma.
Então acaba que ali na escola eu conheci muita gente. A gente faz apresentações lá dentro, como eu falei, tem práticas de banda, Sim. várias coisas. Você vai conhecendo muita gente. É, os professores, eles também indicam, tipo, alguém procura o professor que precisa de uma banda, e precisa de alguma coisa. Ele fala, pô, é, às vezes o cara procura o professor fala, pô, eu não posso fazer, mas ó, esse Sim. meu aluno faz. Esse meu aluno vai suprir a sua necessidade, tal, e vai indicando também. Então, vários jeitos. Logo depois que eu saí, no último semestre ali, eu já comecei a conversar com uma galera, fazer um ou outro trabalho, que eu tava um pouco mais livre, Sim. é, fazer um outro trabalho de. E sempre pegando bucha. O engraçado é que assim, no começo, você sempre vai pegar a bucha. Por quê? Você vai fazer muito trabalho de sub. Sub é o quê? É o substituto do músico que tinha que estar lá. Sim. Ou ele não vai poder porque ele já tem uma outra agenda, ou deu algum problema na semana. Então, assim, eu lembro de nesse ano aí eu pegar a formatura pra fazer com 3 dias pra tirar o repertório inteiro. Caramba. Sabe? Formatura, assim, é Sim. repertório de 2 horas, 2 horas e meia, com música variada, Infinitas, sabe? né? É, Vários ritmos do diferentes. Robocop gay do Mamonas até Eva, tá ligado? Caramba. Até Eva, minha pequena Eva, e vai embora. Entendeu? Mila e por aí vai. Então, e é engraçado, é esse sub que eu fiz e eu toco com essa banda até hoje. Entendeu? É uma banda de baile que a gente faz até hoje, Sim. porque eu fui e fiz, o outro guitarrista ele acabou que não voltou mesmo. E não, você tá aí, pô, você entrou em 4 dias e fez o rolê, tá aí, tá com a gente. E lá é bem legal que é bem uma família, assim, e Da tal. hora, mano. Então a galera trabalha muito junto. E aí você vai criando esses contatos. Então, tem grupos no Facebook, tô sem banda, ou, tem vários, velho, cara. Tô sem banda, esse é um nome que eu lembro, não sei. Você pode pôr lá o seu anúncio, ó, sou músico, tal. Eu nunca me dei muito bem lá não, mas eu tenho Sim. amigos que se deram. Sou músico, tal, não sei o que lá. Eu tenho um amigo batera que usa muito isso aí, é o Rodolfo. Ele usou bastante já. Sim. Tem uma banda que a gente toca que, pô, é verdade, ó, ele formou lá. A primeira Caramba. formação dessa banda foi lá. E aí a gente fui fazendo muitos trampos assim de substituindo a galera, aí fazendo bar, fazendo festa. em- uma coisa que eu fiz, nessa parte que eu tava perto de me formar, eu, eu conheci. O que eu fiz? Eu sabia de um amigo meu, que é o Kleber Luiz. Ele toca na Renascer, toca em vários lugares. Sim. E na época ele tava tocando muito. E aí ele era amigo do Gilson. Eu não conhecia o Kleber ainda, ele era amigo do Gilson, o tecladista, Sei. amigo nosso. E aí eu falei, mano, me apresenta esse cara, que me apresenta esse cara. Só isso. Só isso. Aí ele falou, ô, tal, me apresentou. Aí o que que eu fiz? Nesse dia que ele me apresentou, eu fui lá e me ofereci pra ser o sub dele, Sim. entendeu? Então assim, nesse ano inteiro, nesse 1 ano, 2 anos, acho que uns 2 anos eu fiquei fazendo sub pra tudo que ele precisava. Então, assim, aí eu comecei a fazer datas, conhecer gente. Foi onde eu conheci uma vocalista, conheci uma galera que é, que viraram outros trampos, e assim. Sim. E a questão é, se você faz o trampo direito, esse trampo vai virar outro trampo. E vai virar outro trampo. Porque aquela pessoa conhece tal pessoa e que vai te indicar quando aquela outra precisar de Isso alguém. aí. Entendeu? Na música é muito isso. A galera às vezes fala de panelinha, mas não é panelinha, é confiança, cara. Entendeu? Você tem que confiar, É. porque às vezes o músico esquece de fazer o básico. Esquece de fazer o básico. O que é o básico? É tocar bem? Não. Esse é o básico, esse é O o básico do mínimo. Esse básico é o mínimo. é. É o básico, é chegar na hora. É ter tirado o repertório na hora do É ensaio. É chegar no isso. ensaio com o repertório na mão, não Exato. pra tirar lá. Entendeu? É se portar bem no ambiente onde você tá. É não encher a cara. Entendeu? É não ir tocar de cara cheia. Sim. É tudo isso. É o básico, é o que eu falo. A galera esquece de fazer o básico. Então, se você faz o básico e começa a criar essa confiança, pô, com certeza na hora que precisar de alguém vai te indicar. Sim. Entendeu? Ou vai indicar outro que ele já tem confiança também. Mas alguma hora vai chegar. Pô, já indicou aquele pra outro, aquele tá ocupado. Pô, te indica É isso também. mesmo. E uma hora vai acontecendo. Entendeu? Então, muito trampo que eu vou pegando, que eu fui pegando, é assim até hoje. Trampos que eu vou pegando é assim, pô, alguém indicou, eu fui lá, igual eu fiz com esse cara, fui lá, apresentei, o trampo falou, pô, posso fazer pra você e tal. É, o Instagram ajuda muito com isso, você ter um Instagram um pouco mais profissional, né? Sim.
como eu falei, o meu não é tanto assim, eu tenho que trabalhar um pouco melhor. Mas tem lá vídeo tocando, tem foto de show, tem todo esse trampo, tem foto das escolas onde eu dou aula. Sim. Então tem todo esse trampo aparecendo. Então quem precisa vai lá, consegue ver e fala, pô, legal, precisa. Então já entrei em banda porque me indicaram pro cara, o cara não veio falar comigo. A primeira coisa que o Só cara entrou fez no foi entrar Instagram. no meu Instagram. Isso. Aí depois ele veio falar comigo, pô, eu vi lá no Instagram que você toca, então agora vamos ver a parte pessoal e tal. E por aí vai. Entendeu? Então é bem por aí. É, e é muito disso de contato. Hoje eu tô numa fase um pouco diferente, que é uma fase muito mais dessa de gerar esses contatos, de conhecer a galera, porque eu tô numa parte que é diferente, que é mais de produzir alguns shows, produzir alguns eventos, Sim. muito pensando na minha banda autoral, né, também, a minha banda que é a Diana Tônica, Isso é isso aí. Fale. Fale. A minha banda que é a Diana Tônica, que é assim, nós estamos indo atrás de lugares para tocar. Sim. Quando a gente não tem esses lugares para tocar, a gente precisa estar tocando. Então, esses primeiros eventos, vamos dizer, próprios que eu tô organizando, junto com a banda também, né? Junto com a Mayara, que é a produtora, com o resto da banda, focado nisso. Então, pô, a- faz- abrir novos lugares pra gente tocar, novas oportunidades pra gente e pra bandas que vão estar nesses eventos com a gente. Sim. Inclusive, tem um esse sábado, dia 23, em Santo André. Vamos estar nós, a Diana Tônica, a Gari Lunar, que é uma banda de um amigo meu, Rodolfo, que mora aqui, Sim. no São João Clímaco, inclusive. Ele é o batera. E uma banda que tá vindo direto de Belém do Pará. Caramba, de Belém do Belém do Pará, Pará. velho. Os caras, eles vêm pra assistir o Lola. Sim. E acabou que estavam procurando um evento e tal. A gente acabou que cruzou os contatos aí. Da Pô, hora. vamos tocar lá e Legal. vambora. Entendeu? Então, ó, o primeiro evento já tem uma galera Sim. de fora aí. De fora. Não, mas por aí. Mas sim, o que você perguntou de como se profissionalizar nisso. Primeiro, é, entende que você tem que fazer o básico do profissional bem feito para a pessoa confiar em você. Não é só tocar. Não é só tocar, não é só chegar lá no dia e fazer. Sim. É você saber falar, você saber conversar, você saber resolver problemas, não ser um problema novo, entendeu? É, isso é uma coisa que aí daí você vai conseguir ter um bom relacionamento, você vai conhecendo novas pessoas, criando novos espaços, criando novos projetos. Por exemplo, hoje eu toco na Diana Tônica e que eu falei de muitos empregos, né? Sim. Você sempre vai estar fazendo muita coisa se você quer ser um músico independente que corre atrás do seu rolê. Eu tenho a Diana Tônica, que é a minha banda de som próprio, que nós tem no Spotify, você pode procurar Spotify e tal, que é um som rock, Muito bom, por né? sinal, tá? Exatamente. É, eu tenho a Violet Moon. Violet Moon é uma banda de cover. Nós tocamos em bares pela cidade de São Paulo. Sim. Esse fim de semana a gente tocou no Tatuapé, depois a gente tocou Pinheiros. Esse fim de semana, sexta, sábado. Então a gente tá sempre tocando por São Paulo, que é uma banda que a gente brinca que é mais para rodar bar mesmo, conhecer mais coisas, sabe? Que é a banda que a gente é mais um trampo de questão de cachê, de grana. Sim, tô ligado. Tem um caixa bem esquematizado, todo, sabe? Tudo a gente vai trabalhando bem bonitinho pra, pra ter mais espaços. E aí vender show, aí tem que aprender a vender show. Sim. O Rodolfo, que é o batera, ele é o cara que vende muito bem. Ele sabe muito bem vender, aprendo muito com ele, sabe? A gente fez um vídeo da hora, a gente vende Legal. pros lugares, que é a parte mais difícil é você vender o show, Sim. porque tem banda pra caramba. Tem que Sim. mostrar um diferencial, entendeu? É, Então, ó, tem o Diana Tônica, Violet Moon, tem a Prof XP, que é a banda de baile que eu falei, Sim. que agora tá indo por um caminho diferente. É, Esses três são os fixos que eu Sim. tenho. E aí, no meio disso, eu vou fazendo. Os Ah, freela vai não. aparecendo? Tem mais um fixo, que é um acústico que eu faço com a Camila Antonelli. Eu acompanho a Camila Antonelli nos acústicos que ela faz. Sim. É um projeto acústico, a gente faz restaurante, aniversário, é, várias coisas. Jantar de Dia dos Namorados também. Caramba. A gente já fez de tudo. 4 fixos, então. Fixos, 4, pelo menos. Pelo Certo. menos. E aí, Fora as escolas, aí você ainda dá aula ainda. que eu ainda dou aula também. Hoje eu dou aula fixa no Bateras Beach, que é uma rede de escolas, Sim. né? Principalmente no da Vila Mariana. Hoje eu trabalho no da Vila Mariana. Então, ou seja, várias coisas. Então, para profissionalizar é não estar fechado
numa possibilidade só, sabe? Aquilo que eu falei. Você tem que ter um bom conhecimento da sua área, conhecer pessoas também, e ir criando novos contatos e criando uma rede que você vai conseguir encontrar novas oportunidades. Enquanto isso, vai criando novos projetos também. É isso que eu falei, Violet Moon, Dianatônica, esse acústico, vai encontrando novos projetos e tem Musicast. Musicast tá rolando aí e tem um novo projeto que vai sair também, que vai ser um trio que eu vou fazer com outros dois camaradas, Legal, mano. que um pouco diferente, mas por aí vai. Ou seja, fazer coisa pra caramba. Teve é isso. Fora estúdio, né, que eu entrei no estúdio É aí verdade, a aqui, gente não falou do não estúdio, né, falamos do cara? estúdio. Porque você também virou produtor musical depois, Pois é, montou o estúdio pois é. São Bernardo, Em São não é isso? Bernardo. Isso mesmo. Esse rolê foi um ano bem doido. Esse ano foi bem doido. Foi 2022. Foi. A gente tá em Bem. 24, foi 22, então. O que acontece? No processo de gravar o álbum da minha banda, acabei conhecendo o estúdio e tal, e eu já gostava dessa área, já Sim. estudava muito. Comecei a fazer um curso lá, e no fim das contas rolou uma oportunidade de entrar como sócio lá do estúdio. E acabei entrando, pô, foi um ano assim que a gente trabalhou. Nossa, meu amigo, é, Ó, louco. igual louco, de cedo até muito, muito, muito tarde. Fiz muita coisa legal, Produziram trabalhei muita muito banda da hora. festival, Sim. produzimos muita banda legal. Banda Engrenagem, é uma banda de Ubatuba. A gente trabalhou no Encontro das Tribos, festival A Hora do Rock, é, muita coisa, sabe? É uma coisa que eu gostei muito de fazer, é uma coisa que eu trabalhei muito, e é produção de show. Produção de show é um negócio muito Sim. legal de fazer. E aí, esse ano eu trabalhei que nem louco nessa área. Então, assim, no fim acabou que a gente desfez a sociedade, foi cada um pro seu lado, mas foi um ano de muito aprendizado. E aí, a partir disso, eu passei a fazer alguns trabalhos mais voltados para isso também. Então, assim, é aquilo, vai aproveitando as Sim, oportunidades e fazendo, exatamente. sabe? É, vai de cabeça Vai que vindo novas possibilidades, né? Você novas vai vendo. possibilidades, exatamente. Porque a música, ela é cheia de possibilidades, né? Você pode ganhar sua vida inteira sendo o cara que só grava música no estúdio, Sim. sabe? Só que aí você depende só daquilo. Você também pode ser o cara que só grava música no estúdio e dá aula e faz algumas coisas. Hoje em dia, a maioria dos caras são assim. Você pega, por exemplo, posso falar do Aposan, Alexandre Aposan Sim. Batera. Pô, ele é um cara que ele é isso, ele grava pra caramba em estúdio. Você pegar a batera de tudo que é do gospel, aí é ele que É ele que faz, faz, é isso mesmo. entendeu? Ele tem as aulas dele, dá aula também, tem curso, tem banda, é, tudo, o cara faz de tudo, entendeu? É realmente um empreendedor da Exato. música, sabe? Que é aquilo que eu falei lá no começo. A gente tem que entender isso. A gente não é nada menos do que um empreendedor, Sim. sabe? Você também é um autônomo que tem que sair e fazer seu corre todo É dia. isso mesmo. Isso aí. Caramba, Eu mano, que falo muito. demais, velho. Você é louco. Ô, mano, obrigado por ter vindo aqui. Né? Você ia estar Tamo aqui de aí. qualquer É isso jeito, aí, mas pô. ia estar do meu A lado gente já aqui, tinha falado de fazer esse alguns entrevistando. dias, né? É, exatamente, a gente já vinha Verdade. falando, mas Aham, inclusive a gente quer trazer a banda completa, né? Pelo menos uma de cada vez, porque são aham. muitas, não dá São pra muitas, trazer são todo mundo. muitas, Cê é são louco. muitas. E trazer essa galera aí pra conhecer também, mano, Dá pra né? trazer, a gente tem que acertar os horários, Os ó. horários, é isso. Agenda que é o mais É complicado. isso aí. Com o músico, o mais complicado é sempre a agenda. Por isso que nós somos solteiros. Mas, mano, da hora. Desculpa, gente, eu não consigo não fazer piadas ruins. Mas muito bom conversar com você, saber um pouquinho da sua história, sua trajetória. Tenho muito orgulho de você pela Ah, pessoa que valeu. você se tornou. Orgulho de saber que também, de alguma forma, plantei essa semente, Sim, mano, com que, certeza. né, de onde tudo surgiu e Sim. começou e ver a pessoa que você se tornou como homem, pai e Ah, músico valeu. também. Cara, sensacional. Eu acabei resumindo lá a história no começo, né? Eu não comentei. A primeira vez que eu vi uma guitarra foi quando você botou o vídeo do G3. Não o Oficina Nossa. G3. O Sim, G3. sim, o GT Stivai Live, né? Satriani Sei. e Eric Johnson. Eric Johnson foi, Sim. isso mesmo. Tanto é que até hoje meus favoritos são Satriani e Eric Johnson. Estão no meu top 10 É, sempre. Assim. O Stivai também, né? Porque ele é sim. incrível, mas é isso. Foi a primeira vez que eu É, vi a guitarra, então total influência sua da ali hora. do começo. É isso, mano. Obrigado. Beleza? Tudo de bom, sucesso. E vamos marcar para trazer as Vamos bandas aí pra gente dar um conversar jeito. aqui com essa galera. Pessoal, vocês que estão aí acompanhando a gente até agora, muito obrigado.
Já segue aí nosso canal, curte nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, tá? Ativa as notificações pra estar sempre por dentro aí dos vídeos. E semana que vem vai estar a galera do Levadas, Isso certo? mesmo. Vamos conversar Isso com aí. eles aqui, tá? Então, até semana que vem. Um abraço pra vocês. Obrigado. Valeu, Valeu, Japinha. galera. Falou.